Decidi fazer medicina. E agora? Qual que é o próximo passo? O que eu tenho que fazer para me preparar? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou uma especialista nos vestibulares de medicina que a Banca VUNESP prepara, e esse perfil existe para você conquistar a sua vaga em medicina em menos de um ano. Então, se você decidiu fazer medicina, você está no lugar certo, exatamente. Vamos começar por esse vídeo então. Muita gente, e eu vou falar aqui com vocês agora de vários aspectos, muita gente quando decide fazer medicina fica um pouco perdida no que fazer, quais são os próximos passos, o que tem que começar a fazer, por onde começar. Então a gente vai desde o começo aqui para você já começar da forma certa e garantir a sua aprovação em menos de um ano, beleza? Débora, é realmente possível passar em medicina em menos de um ano? Eu te garanto que sim, independente do ponto que você esteja. Se você é um aluno de terceiro ano, você pode passar direto do terceiro. Se você é do segundo, parabéns, está começando na hora certa, você consegue otimizar os seus estudos no segundo e no terceiro ano para você passar direto do terceiro ano. Se você está 15 anos fora da escola, parabéns, é a hora de começar, voltar e realizar esse sonho e é possível passar em menos de um ano. Débora, eu trabalho, é possível passar em menos de um ano. Débora, eu tenho muita dificuldade em exatas. É possível passar em menos de um ano. Não importa o ponto que você está. Tá escutando o que eu tô falando? Não importa. Se você trabalha, se você está uns anos fora da escola, se você é aluno do ensino médio, se você está há anos no cursinho e nunca conseguiu, agora é hora de conseguir. E eu vou te mostrar como você consegue fazer isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: quais são os pilares da minha prova? Então, antes de tudo, quando você decide eu quero fazer medicina, a primeira pergunta que você precisa se responder é onde? Então, é muito comum alunos entrarem em contato comigo e falar, eu quero medicina, você consegue me ajudar? E aí eu pergunto, onde? E eles ficam, não, eu quero medicina. Mas onde? Onde você quer medicina? Porque o nome da faculdade, onde você quer medicina, faz toda a diferença em como a gente vai estudar. O que eu vou estudar? Quanto tempo eu preciso? Em que exatamente eu vou focar? Se eu não souber onde, gente, não tem como. Eu tenho que saber onde para eu traçar um caminho. Olha só, é a mesma coisa que falar o seguinte, Débora, vamos viajar? Aí eu falo, vamos para onde? Não sei. Se você não sabe para onde você quer viajar, você vai chegar em lugar nenhum. Ou vai chegar em vários lugares que não necessariamente você vai gostar. Então, olha só, você fala, vamos viajar? Eu falo, vamos, para onde? Não sei, eu posso te levar para a cidade vizinha. Eu posso te levar para o Rio de Janeiro, posso te levar para Minas Gerais, podemos viajar para Disney. Então, eu tenho que saber onde eu quero chegar, para onde eu quero ir, entende? Então, a primeira pergunta que você precisa se responder é onde você quer fazer medicina? Por quê? O nome da sua faculdade direciona os seus estudos. Tudo bem? Ficou claro? Agora eu vou fazer um adendo aqui. Se você já está aqui no meu perfil, eu acredito que você conheça a VUNESP. E se você não conhece, eu faço voto que você dê uma olhadinha na Banca VUNESP. Por quê, Débora? Olha só, gente. A Banca VUNESP, ela prepara mais de 40 vestibulares de medicina por ano. É a banca que mais prepara vestibulares de medicina do nosso país. Você está entendendo o que eu estou falando? A VUNESP é a maior e a melhor, já julgada como melhor, banca elaboradora de vestibulares de medicina. Mais de 40. Dentro desse grupo de provas, nós temos 5 faculdades públicas e mais de 35 particulares. O que significa isso? Significa que dentro da Banca VUNESP você tem um campo de possibilidades para sua aprovação muito maior. Você tem várias faculdades, vários perfis de faculdades, vários níveis de dificuldade desses vestibulares. Tem algumas provas que só tem questões objetivas e redação. Tem provas que têm objetiva, dissertativa e redação. Então, o que é muito importante você entender? Que quando você escolhe VUNESP, você aumenta o leque. É um mar azul que se abre para você. Porque olha só, quando eu escolho uma prova que só tem uma prova por ano, uma única prova, a banca prepara uma única prova, eu tenho uma chance no ano. E se eu não passar, eu tenho que passar um ano inteiro de novo de preparação,
chegar lá e tentar de novo. E se eu não conseguir, um ano inteiro de novo, tentar de novo. Gente, não é à toa que tem gente que fica 5, 6 anos, 7 anos, já vi caso com 8 anos, 3 anos, estudando para passar em medicina, e muitas dessas pessoas não atingem a aprovação, desistem e vão para outro curso. Por quê? Porque ter uma prova no ano é absurdamente difícil. Quando a gente vai para a VUNESP, nós temos mais de 40. Então, Débora, mas eu só faço públicas. Ok, a VUNESP prepara 5 provas. Você pode tentar 5 vezes no mesmo ano. Você tem 5 chances no mesmo ano. E o que é melhor? Você tem 5 chances, com provas diferentes, com grau de complexidades diferentes. Você consegue, inclusive, alinhar isso. Qual que é a prova que você mais quer, que você tem mais jeito, que você tem mais afinidade, que tem mais o seu perfil. Tudo isso é possível alinhar. Então, indiscutivelmente, a VUNESP é a melhor opção para passar em medicina em menos de um ano. Eu não tenho dúvidas disso, posso te afirmar. Então, a primeira coisa é, qual é a prova que eu quero? E faço, votos que você olhe para uma das provas que a banca VUNESP prepara. Outra vantagem de escolher a VUNESP, eu posso me preparar para mais de uma prova de uma vez. Débora, eu quero Einstein, Santa Casa e ABC. É possível me preparar para essas 3 provas? Sim. Débora, eu quero Santa Casa, eu quero Santa Marcelina e FMJ. Tudo bem. Eu quero FAMEMA, FAMERP e Unesp. Tudo bem. Eu quero FAMERP, Santa Casa ou FAMECA. Tudo bem. Ah, Débora, tem que ser 3? Não. Eu estou dando exemplos aqui para vocês. Porque dentro da mesma banca existem particularidades, tá? Então o conteúdo base da banca é o mesmo. Você consegue se preparar para mais de uma prova. Deu para entender? Então a primeira coisa é decidir a faculdade. Faça votos que você olhe para a VUNESP pelo volume de provas que você pode escolher e as possibilidades que se abrem para você, esse mar azul aí de provas que você consegue escolher sua vaga. Tudo bem? Beleza, Débora, já decidi que é VUNESP. Dentro dessas 40 provas que a banca VUNESP prepara, eu decidi que eu quero fazer FAMEMA, FAMERP e Unesp. Ou eu decidi que eu quero Santa Casa, Einstein e ABC. Eu decidi que eu quero Uniceub. Eu decidi que eu quero Unisul, que eu quero UEA. Não importa. Eu preciso ter o topo essas faculdades. 1, 2 ou 3, não importa. Só que eu preciso saber quais são elas. Eu sei. E agora? Qual que é o próximo passo? Então, olha só. Primeira coisa, você decidiu que queria medicina. Segunda coisa, você decidiu quais são as faculdades que você quer pagar o preço para estudar e passar. Por que, Débora, tô falando isso? Porque você vai ter que sentar e fazer o que tem que ser feito. Então você tem que estar disposto. Tudo bem? Combinado isso? Então, beleza. Olha só. Débora, eu decidi. Tá tudo bem. É isso que eu quero. Ok. Se é isso que você quer, então vamos começar. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. As provas da banca VUNESP têm 3 pilares. Eu preciso executar 3 pilares. Qualquer prova. Se eu quero Unesp, eu tenho que passar por esses 3 pilares. Se eu quero Santa Casa, eu tenho que passar por esses 3 pilares. Einstein, se eu quero Uniceub, se eu quero MP, se eu quero Unisul, se eu quero Unifimes, Unicerrado, não importa. Independente da faculdade que você quer, você precisa passar por esses 3 pilares. Débora, e quais são esses 3 pilares? Primeiro pilar é o conteúdo base de cada banca. Então, olha só, a banca VUNESP tem um escopo, tem um conteúdo que faz parte de todas as provas. Por quê? Porque é o mínimo que se espera de um candidato para fazer medicina. Então existe esse conteúdo, estes conteúdos, né? Débora, são sempre os mesmos? Não, eles também revezam, eles trocam. Por quê? Equivalência. Então, por exemplo, tem ano que vai cair uma questão de PA, PG, né? Uma situação, problema com PA. No outro ano pode cair uma situação, problema com, sei lá, média, moda e mediana. Equivalência, tá? Então, Débora, mas qual dos dois eu estudo? Os dois, porque ambos fazem parte do conteúdo base da banca. Então, todo esse conteúdo que faz parte do conteúdo base da banca, você precisa dominar. Por quê? Porque dominando, independente de qual vai cair, tem como ter uma noção do que vai cair? Tem. Tem como eu ter uma noção para eu estudar mais, para eu dar mais ênfase no que vai cair? Tem. As provas da banca VUNESP são extremamente previsíveis. Isso é uma vantagem enorme para nós.
Então tem sim como você prever, ter mais de 90% da prova, ter uma noção do que vai cair, focar mais naquilo? Sim, só que o conteúdo base você vai ter que ver todo. Por quê? Se tiver troca de equivalência, você está pronto para isso. Então, o primeiro pilar fundamental que você não pode deixar de jeito nenhum de estudar, de fazer, o que é? Conteúdo base da banca. Isso precisa ser visto. Esse é o primeiro pilar. Então, decidir que eu quero medicina, decidir quais são as faculdades. Tá, Débora, decidir quais são as faculdades. Qual que é o nível? É nível 1, 2 ou 3, tá? Se você não conhece sobre os níveis de dificuldade, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo para explicar para vocês. Mas é importantíssimo você saber disso. Existem níveis de dificuldades, níveis 1, 2 e 3. A Banca Vunesp tem os 3 níveis. Quanto maior esse nível, esse número, maior é o grau de complexidade da prova. Então, decidi, sei quais são os níveis. Primeiro pilar, conteúdo base. Eu tenho que saber o conteúdo base de matemática, conteúdo base de química, conteúdo base de física, conteúdo base de gramática. Eu tenho que saber o conteúdo base de todas as matérias. O que é uma boa redação, o que é considerado, o que é corrigido, o que não é. Tudo isso eu tenho que saber porque faz parte do corpo da minha prova. Isso é indiscutível, indispensável, vai estar lá. Então, olha só, eu falo para vocês isso quase todos os vídeos que eu faço aqui no canal. Então, assim, do 1º de janeiro, do primeiro vídeo que eu publiquei em janeiro, até hoje, o dia que eu tô gravando, tá acabando aí, né? Estamos no 2º semestre. Gente, eu falo isso desde o começo. Então, você tá me ouvindo eu falar isso quase todos os vídeos. Você precisa dominar conteúdo base. Se você não souber conteúdo base, não tem como passar. Olha só, conteúdo base contempla 80% até mais de 80% da sua prova em alguns vestibulares. Se você não souber isso, esquece medicina. Por outro lado, se você dominar conteúdo base, olha como você está na frente. Olha o quanto você está na frente. Olha o quanto você tem vantagens pensando nos seus concorrentes. Gente, isso é muito bacana. Isso é muito sério, muito bacana. Então, primeira coisa é saber o conteúdo base. Débora, o conteúdo base está no edital? Sim, o conteúdo base está no edital, mas não é o conteúdo do edital. Qual que é a diferença? Você só precisa estudar, olha só, para aqui comigo e escuta, eu vou falar devagar, pausadamente, para você degustar essa informação. Você só precisa de 30% do conteúdo do edital. Gostou da notícia? Tá no cursinho? Você faz cursinho? Fala aqui pra mim, você faz cursinho? Vou te dar uma boa notícia. Somente 30% do que o cursinho tradicional te ensina realmente importa para as provas da Banca Vunesp. Só isso você vai usar. Os 70% do tempo que você estuda no cursinho é jogado fora. Não cai na sua prova. Se for Banca Vunesp. Se for outra banca, tira tudo que eu disse. Mas se for Vunesp, não cai. 70%. Imagina só. 70% do tempo que você está no cursinho é lixo. 70% do roteiro que você faz não serve para nada. E os outros 30% é perigoso, ainda está te atrapalhando, né? Em outro momento a gente fala sobre isso. Outro vídeo a gente fala sobre isso. Deu para entender isso? Deu para entender que se você tiver a orientação certa, você consegue a sua aprovação? Gente, deu para entender isso? Conteúdo base. Então, o conteúdo base não é o conteúdo edital, não é o conteúdo programado do seu cursinho. Tá no ensino médio? Sabe aquele conteúdo do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio? Aquele é o conteúdo programático do ensino médio. Aquele é o conteúdo que está no edital. Eu preciso de tudo isso, Débora? Não, você precisa disso para passar de ano. E aí tem que fazer mesmo. Mas para passar no vestibular, somente 30% disso vai cair na sua prova. Agora eu te pergunto aqui, ó. Presta atenção em mim. Se eu te disser quais são esses conteúdos, esses 30%, te ensinar, te mostrar como cai, te mostrar tudo como funciona a prova, você não vai bem na prova, gente? Óbvio. Certo? Por que a gente que fica tantos anos então para passar, Débora? Porque eles estudam todo o conteúdo do edital. É impossível. Posso garantir? Impossível estudar todo o conteúdo do edital, aprender do jeito que precisa aprender para uma prova de medicina, estudar, fixar, fazer roteiro, fazer resumo de todo o conteúdo do edital em um ano. Duvido. Ninguém consegue. Não consegue. Então pode ser que depois de 4, 5, 6, 7 anos consiga. Ok? Se você não desistir. Mas em um ano,
Impossível. Tudo bem? Claríssimo para vocês como água? Eu preciso que fique claro como água isso aqui. Então, primeiro, decidi que quero medicina. Saber quais são as faculdades. Olhe para a Banca VUNESP. Escolhi as faculdades. Quais são os níveis. Depois que eu sei disso, eu sei o conteúdo base. Gente, conteúdo base, lembrando, é 80% ou um pouquinho mais de 80% da sua prova. Fechou, Débora? Só que com 80% eu passo? Na maioria das provas não. Talvez uma ou duas com 80% a 85% de rendimento você passe. Só, tá? Nas outras 40% não. Então, Débora, não é suficiente. Não, o primeiro pilar não é suficiente. Você precisa de 3 pilares para passar em medicina pela Banca VUNESP. Primeiro, conteúdo base. Segundo pilar, tão importante quanto. Primeiro, conteúdo específico. Agora tem uma coisa boa que eu quero falar para vocês. Conteúdo específico é o conteúdo que só cai em determinadas provas. A FAMERP tem conteúdo específico que é só dela. O Unesp tem conteúdo que é específico que é só dela. Einstein tem conteúdo que é só dele. Santa Casa, só dela. Então assim, o que é conteúdo específico? É o conteúdo que só vai cair naquele vestibular. Que quer selecionar aquele perfil de candidato. Que ele quer aquele candidato, aquela característica, entende? Então é um conteúdo muito específico para conseguir selecionar um determinado perfil. Só que aí vem o aluno, ele estuda tudo. Ele estuda conteúdo específico do Einstein, da Santa Casa, da FAMERP, da Unesp. Ele estuda um pouquinho de tudo. Ele vai passar, gente? Não, porque ser mediano para medicina não dá. Não tem como passar sendo mediano. Você só vai passar em medicina sendo extraordinário naquilo que vai cair. Ah, Débora, então tem que ser CDF? Não! Você tem que ser extraordinário, presta atenção, no que vai cair na sua prova. Eu não disse que você tem que ser extraordinário em tudo. Eu não disse que você tem que ser extraordinário em todo o conteúdo do ensino médio, em todo o conteúdo do edital. Ah, Débora, eu não tenho que aprender todo o conteúdo do edital? Não! Não tem, não deve. Isso vai te atrapalhar. Você tem que aprender todo o conteúdo da sua prova. O seu conteúdo base, o seu conteúdo específico. Ficou claro isso, gente? Eu tô nervosa não, tá? Só quero dar ênfase para você entender o que eu tô falando. Sou calma, sou bem calma, por sinal. Tudo bem? Deu para entender? Conteúdo base, conteúdo específico. Ok? Débora, entendi. E aí eu passo, aí nós temos um outro pilar tão importante quanto esses dois. Imagina isso aqui é um tripé. Se eu tirar um desses pilares, não tem como passar. Olha só, você vai fazer uma prova que tem questões dissertativas? Quando a gente tem questões dissertativas, e aí mesmo que não tenha exatamente a questão dissertativa, tem a redação, né? Quando a gente vai fazer prova com questão dissertativa, a gente vai pensar em uma coisa muito séria. Critério de correção. Gente, é muito comum a gente ver alunos ótimos. Eu tô falando de alunos ótimos, extraordinários, que domina muito conteúdo, já está estudando há 5 anos no cursinho, manda muito bem em tudo quanto é conteúdo. Ele vai para a prova e ele não atinge nota para passar na dissertativa. Por quê? Ele não conhece esse critério que eu vou falar para você aqui agora, esse terceiro pilar. Qual que é, Débora? Critério de correção das questões e redação. Questões dissertativas. Olha só, gente, aprende uma coisa. Você pode saber tudo de biologia. Você pode saber tudo de química, mas quem tem o gabarito na mão sou eu. Então eu vou corrigir a sua prova de acordo com o gabarito e o critério de correção. E se não tiver igual, não importa o que você colocou, tá errado. Tá errado. Entende? Ou vou até mudar essa frase. Não é que tá errado, não é aceito. Tem muitas respostas que os alunos colocam nas questões dissertativas que estão ok, que estão certas, o conceito está certo, mas não está dentro do que foi pedido. Não está dentro do critério. E o que acontece com o aluno? Ele perde um ponto. Todas as vezes que a resposta não atende o critério, ele perde um ponto. Agora imagina uma prova da FAMERP, que são 20 questões dissertativas, se você perder um ponto em cada uma delas porque você não conhece o critério, são 20 pontos a menos. Você vai entrar? Me desculpa, mas não vai. Não, Débora, eu só perdi 5 pontos, só 5 questões que tiraram um ponto de mim. Eu vou entrar? Não vai. Entende? Então, o critério de correção é o divisor. Então, quando se corrige as provas objetivas, né, que passa aquilo no scanner, o que é muito fácil de perceber? Que quem estudou, é lógico, tem aqueles discrepantes, né, que estão muito fora,
Tem aqueles que estão muito acima, que gabaritaram, acertaram 80, 79, 80 de 80. E tem ali uma galera muito boa que acertou ali 74, 75, 76, 77. Ok? Os extremos abaixo daquela nota de corte, obviamente não vão passar. O extremo com 80, 79 foi muito bem. E aqueles que estão ali em 74, 75 de 80, tá ok. Débora, então é certeza que quem acertou 80, quem acertou 79 vai passar e 74 não? Não. O que vai decidir, determinar quem vai passar? Sabe? Quem? Prova dissertativa. Ah, mas é para ver se o aluno acertou ou errou. Não só isso. É para ver se o aluno acertou, errou e se ele colocou a resposta dentro dos 4 critérios para cada questão dissertativa. 4, Débora? Sim. Para cada questão que você resolve dissertativa, todo professor, quando ele vai corrigir, ele tem que considerar 4 pontos. Exatamente, 4 pilares. Ele tem que analisar esses 4 pilares. Em outro vídeo aqui a gente fala sobre isso, quais são os 4 pilares, tá? Então todas as questões passam pelos 4 pilares. Se você atender os 4 pilares, nota máxima. Se você atender 2 pilares, e aí conforme os pilares que você não atende, você vai perdendo ponto. É muito comum o aluno fazer a prova, chegar no gabarito, acertou a questão, aí chega o resultado da prova, ele não atinge nota máxima. Por quê? Critério de correção. Não bateu. Então, conhecer o critério de correção é fundamental. Não é se, não é um algo a mais, não é um diferencial, não, é fundamental. Sem conhecer isso, tchau, tchau, não tem vaga. Não tem medicina, não tem vestibular. Entende? Então, eu preciso saber. Então, vamos lá. Quero medicina. Quer qual a primeira coisa? Qual a faculdade? Decidi 3, 4 faculdades. Débora, ok. Quais são os níveis? Nível 1, 2 ou 3. Por quê? Os níveis determinam o que e como eu vou estudar. Tudo bem? Em outro vídeo a gente fala sobre níveis, senão isso vai ficar enorme. Beleza? O nível vai determinar o que eu vou estudar e a profundidade que eu chego em cada coisa. Decidi. Conteúdo base das minhas provas. Domino. Conteúdo específico. Domino. Critério de correção. Domino. Vai lá e garante a sua vaga. Beleza? É disso que você precisa. Então, para você conseguir ter esses 3 pilares, para você conseguir executar o que precisa, você tem que ter um cronograma específico para você. Ah, Débora, eu não posso pegar o cronograma de um colega? Não, seu colega tem dificuldades diferentes, talvez quer faculdades diferentes, tem tempo diferente. Então, olha só, o que você precisa fazer? Um cronograma para você. Qual que é o seu cronograma? Entende? Quanto tempo você tem? Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas facilidades? Quais são as suas características? Você faz atividade física ou não faz? Até isso interfere. Você entende o que eu estou falando? Até isso interfere no seu rendimento. O que você come? Do que você gosta? O quanto você descansa? Em que fase da vida você está? Tudo isso interfere no seu cronograma. Deu para entender, gente? Se você tiver alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui, ou se te alertou para algumas coisas, você quer saber mais sobre algum tópico específico do que eu falei aqui, é muito simples. Coloque aqui nos comentários, eu vou ver seu comentário, eu vou ler e, à medida do possível, faço questão de vir aqui responder, tá ok? Então, quer medicina? Começa por aqui, beleza? Eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.